Questão número 30. Se eu tivesse um sonho, por exemplo, trabalhar em uma multinacional, isso seria um dos meus propósitos de vida? Claro, o propósito de vida nem sempre precisa ser uma coisa muito complicada. Por exemplo, o propósito da minha vida pode ser mãe. Ser mãe é uma coisa complicada. Eu peguei um exemplo ruim. Mas, de qualquer forma, você pode pegar um exemplo mais simples. Por exemplo, que é difícil um exemplo simples, que é simples pra gente, mas às vezes não é simples para outra pessoa, tá? Então, vou pegar um exemplo simples para mim. Para mim, ser instrutora de mergulho era um dos propósitos de vida que eu inventei. Não é meu grande propósito de vida, mas eu criei esse propósito. Por quê? Porque eu percebi que muitas pessoas perdem a vida por não saberem nadar e muitas vezes a pessoa passa a querer nadar para depois fazer o mergulho. Então, eu percebo que é uma coisa que eu consigo ajudar muitas pessoas a superarem seus medos, se conhecerem melhor. Então, se tornou um propósito de vida meu. Então, para mim, era simples. Era simplesmente eu fazer o curso e começar a trabalhar. E realmente foi bem linear nesse sentido. Então, assim, o trabalho, sim, é um propósito de vida importante. Só que trabalhar em uma multinacional, qual multinacional? Onde? Fazendo o quê? Então, essas definições são muito importantes. E aí voltamos naquela questão anterior que eu comentei sobre a mentalização. Então, como o filme Segredo mostra, não basta você dizer que você quer uma coisa, você precisa sentir aquilo com toda a sua energia, com toda a sua existência, como se você já estivesse trabalhando nessa multinacional que você escolheu, na função que você escolheu, você imaginar até a roupa que você vai estar usando, e não seria uma roupa que você estaria usando, é a roupa que você vai estar usando. Então, é uma coisa muito física mesmo, uma coisa muito existencial. E no caso, por exemplo, se você quer trabalhar numa multinacional, é importante que você consiga concretizar isso. Então, pega uma foto, imprime uma foto do lugar exato que você quer trabalhar, coloca na sua parede e visualiza aquilo todo dia, que você vai estar lá feliz, trabalhando na função exata que você quer, da forma que você quer, no horário que você deseja. Que se não acontecer tudo isso dessa forma tão linear, pelo menos muito próximo disso vai acontecer. Claro, existe também a questão do rumo da humanidade, que aí também foge um pouco do nosso controle absoluto. Mas as visualizações elas sempre terminam em algum resultado de acordo com o nosso preparo. Então, por isso, estude sobre a multinacional e entenda que o propósito de vida ele pode ser sim a trabalhar em uma multinacional. Isso é muito interessante. Questão 31. Quais ações podem ser feitas na comunidade universitária entre os alunos para incentivar o interesse por autoconhecimento e propósito de vida? Como comentei anteriormente, algumas ações elas podem ser voluntárias, por exemplo. Então você mesmo pode encontrar um professor, como o professor Robson, que já tem programas de saúde e bem-estar, e propor alguma ação em relação ao autoconhecimento e propósito de vida. Muitas vezes a leitura de um livro, discutir um filme, né? Tem vários filmes baseados em fatos reais que você pode estar assistindo com seus amigos. Agora, por exemplo, como estamos todos online, vocês podem combinar e assistir um filme que tem no YouTube gratuitamente. Tem um filme chamado Anjos da Vida. Ele está gratuito no YouTube, não sei se está assim devidamente registrado, mas está no YouTube faz um tempo. E que fala sobre essa questão do propósito de vida, do autoconhecimento. É um filme muito bonito. Então, vocês podem, por exemplo, assistir juntos e discutir essa questão. Por que eu digo isso? Porque o autoconhecimento ela pode ocorrer de várias formas. Por exemplo, como já comentei, pela meditação, mindfulness, yoga, corrida. Muitas vezes quando você corre, você acaba tendo tempo para você raciocinar e pensar sobre questões que estão travadas dentro de você. E isso pode ser feito de várias formas. Porém, uma das formas incrivelmente mais simples e que são funcionais
são as rodas de conversa. Então, é uma técnica que se usa na pedagogia em que as pessoas se unem e é colocado na roda um assunto, um tema, que pode ser autoconhecimento. Só que é interessante delimitar um pouco o tema, né? E aí depois todos têm uma tarefa em comum, que geralmente é ouvir uma música, um poema, ou assistir um filme juntos, e depois discutir a sua percepção sobre isso. Então isso aumenta bastante a capacidade de você conhecer, porque quando você verbaliza um pensamento, você se torna capaz de raciocinar sobre isso também. Então, muitas vezes, a pessoa está falando pela primeira vez sobre essa percepção que ela tem sobre um assunto, sobre um tema. Isso ajuda ela a se conhecer melhor. Só que é importante ter um mediador para que também não se entre em conflito, né? Por isso que é importante ter um professor, alguém que tenha mais experiência. E essa própria busca pelo autoconhecimento acaba levando até o propósito de vida. Então, várias ações podem ser feitas, tanto físicas, né, promover corridas, caminhadas, aulas de yoga, por exemplo, ou mesmo uma leitura comunitária de um livro, ou até uma escrita comunitária, né, uma escrita conjunta de um livro pode resultar nesse exercício do autoconhecimento.